O que o Estado sionista de Israel anda fazendo com os palestinos é inegavelmente pior do que o que Adolf Hitler fez aos próprios judeus na Segunda Guerra Mundial. Estudem os campos de trabalho e concentração nazistas e constatem este fato. Naqueles campos funcionaram Farben, Siemens, Standard Oil, BMW, Bosch, Krupp, BMW. Né? Veja, eu não estou passando pano, hein? Estou dizendo que Israel age com uma crueldade inaudita. Né? Famílias, igrejas, prédios, hospitais, crianças aos milhares, mulheres. Israel é um grave erro da ONU, infiltrada pela família dos Jázaros, daquela do escudo vermelho, família que se apossou do Banco da Inglaterra quando da queda de Napoleão Bonaparte. Os seus jornais, os seus marqueteiros venderam a ideia de que Napoleão iria invadir a ilha, que Napoleão vencer a guerra. Mentira completa. O pânico tomou conta dos mercados. Os ricos, os nobres, venderam seus papéis, seus títulos, suas propriedades a preço de banana para os Rothschild. E foi assim que eles se apossaram de 90% de toda a economia do Reino Unido e estão lá até hoje, na City de Londres, movendo as cartas. Né? E de fato sequer são semitas, mas manipulam a agenda antissemita. São Jázaros. Eu os convido a assistir aí na nossa playlist, procurem aí sobre a máfia Khazar, né, de onde eles vieram lá, da antiga Khazaria. E alimentam problemas, né? Alimentam problemas. Criam problemas para tentar trazer uma solução artificial que nunca resolve o problema, mas cria um outro problema. A solução cria um outro problema porque o problema já foi criado, né, para ser um problema. É um fato arquisabido aí pelas gerações mais velhas e mais experientes que a maioria dos problemas humanos se resolvem sozinhos, desde que não sejam alimentados. É isso que precisava falar para essa molecada aí barulhenta e chique, né? Viciada em bolsa paletó, em bolsa gravata, em bolsa gabinete, bolsa, né? Lá na Câmara, né? Veja, eles nunca vão entender isso daí, né? Eles criam problemas para nós, não soluções. E ficam se blindando. Né? Veja, o Trump, vou falar do Trump um pouquinho aqui, veja, ele é um velho ambicioso e narcisista. Ele nunca vai entender isso daí, de não criar problemas para os outros povos, né? Porque o que ia ser dele, né? Se ele não criasse problema para todo mundo. Veja, vou falar do Trump, olha, veja, ele vive atacando aí o nosso STF, né? Com Lei Magnitsky, né? Veja, o nosso STF nunca perseguiu imigrantes, estrangeiros, minorias. Sim, o nosso STF enquadrou um ou outro parlamentar aí, condenou um ex-presidente, mas veja, gente rica, gente soberba. Acredito que todos aqueles Zé Coitados lá manipulados, lá do 8 de janeiro, já estão soltos. A grande maioria, hein? Veja, e o nosso STF ganhou o ódio insano aí da neodireita, neoliberal, dinheirista e americanizada, que nos infernizam aqui na nossa Câmara. Já o Trump, ele faz exatamente o oposto do que o nosso STF faz lá nos Estados Unidos. Ele prende pessoas que têm poucos recursos, né? Apenas por causa do sotaque dessas pessoas, né? Veja, os Estados Unidos estão revivendo o pesadelo macartista, o fascismo macartista, vendido hoje como defesa da pátria, Deus, pátria e família cristã, Make America Great Again, America First, etc, 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 né? Ou seja, expressões de decadência, né? Preste atenção, começa com imigrantes ilegais e ataques à imprensa. Logo serão os imigrantes legais que serão expulsos. E a perseguição será explícita. E já começou. Universidades, jornais, partidos, associações. Muitos estrangeiros de alto nível, sobretudo asiáticos, estão abandonando os Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos é mais uma vítima também, além de ser um mentor,
né, um tutor do neoliberalismo, ele também é uma vítima do neoliberalismo. Veja, o neoliberalismo ele destruiu a Grécia, está destruindo a França, está destruindo a Inglaterra, está destruindo os Estados Unidos. E daí vem uma molecada aí, deslumbrada, querer implantar esta porcaria aqui no Brasil, essa coisa que não pode dar certo, sabe? Essa privataria louca, né? Essa precarização do trabalho, que nunca querem saber de melhorar o salário mínimo, de diminuir a jornada de trabalho, de isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais por mês. Não, não, eles só querem orçamento secreto, desvio de verbas de milhões, de bilhões, hein, sem que possam ser identificados praticando o anonimato que é vedado pela Constituição do Brasil. Veja, eu quero trazer um texto aqui de um amigo meu, que ele é chinês, ele está escrevendo um livro sobre a China, ele acabou de passar, ele já esteve várias vezes na China, e eu tenho trazido informações aí fresquinhas, né, de quem realmente viu aquilo e está vendo aquilo e sabe para onde aquilo está indo, né. Veja, primeiro ponto, olha, para os que não sabem, não existe o povo chinês. Esse é o primeiro engano que se deve desfazer. Não existe um povo chinês, né? Existe um grupo majoritário que é o Han, H-A-N, né? Veja, o Han na verdade, é um conjunto de povos. São 55 povos diferentes que se identificam com a cultura, né, e com a tradição Han. Mas existem outros 57 outros povos minoritários dentro da China. Então você tem 112 povos com um grupo majoritário, que é o Han, todos unidos por uma escrita e uma língua comum, que é o mandarim, né? Apesar de que esses povos todos falam mandarim, mas a grande maioria, mas também falam seus próprios dialetos, né? Que são variações aí da língua comum a todos eles, né? Na verdade, você não consegue entender um outro dialeto, né? Se você não tiver ali, se você não for dali, daquela região, daquele local, né? E veja, todos eles compartilham uma cultura em comum a do povo Han, né? Que fique claro que cada povo ou etnia na China tem a sua própria cultura, suas práticas, suas tradições, suas fés, sua culinária, sua língua, suas festas, suas tradições, preservam, né, sua cultura local, né? Veja, o respeito e o incentivo governamental para manter ambas as culturas, tanto as locais como a nacional, são visíveis, né? Isso faz parte do socialismo chinês. A China é um país socialista, sim, né? E quer eliminar a pobreza, né? E digamos, esse espírito de preservação da cultura local é uma ferramenta para o desenvolvimento social harmonioso, né? Falar também sobre o trabalho, porque houve muita desinformação, né? Inclusive difamatória, sobre como é que é o trabalho na China. O Ocidente difama a China diariamente. Faz parte da agenda do Trump, né? Difamar a China. Veja, o horário oficial de trabalho na China, hoje, nesse momento, é das 9 às 6 da tarde. Das 9 às 6 da tarde. Porém, o funcionamento do trabalho, né, é possível trabalhar até às 22 horas, das 9 às 22. O chinês ele sempre começa a trabalhar às 9 horas da manhã, né? Daí o ocidental típico, ele diz que na China o horário de trabalho é das 9 às 21, 6 dias por semana, não é, né? O horário é das 9 às 6 da tarde, de segunda a sexta, 5 dias por semana. Tem um período de intervalo na hora do almoço. Veja, aquelas horas após as 6 horas da tarde, é possível o chinês continuar trabalhando. Mas isso é inteiramente opcional para ele, né? São horas não obrigatórias e que vão pagar o dobro, o triplo e até o quádruplo das horas normais, né? Dependendo do segmento, do tipo de indústria, do tipo de negócio, né? Do tipo de emprego, né? Então, assim, o chinês ele gosta de trabalhar até um pouco mais tarde, ele prefere sair à noite, que o clima está mais ameno, está sem sol, a iluminação torna a rua mais aprazível, vamos dizer assim, porque a iluminação pública ela para de funcionar às 22 horas, né? É muito comum, em qualquer cidade da China, seja de que porte seja, espetáculos, exibições gratuitas, poesia, danças, da cultura local, né? Manifestações folclóricas, isso é extremamente comum, né?
Além da profusão de lojas, bares e restaurantes, assim, é uma pujança comercial, mercantil, é uma fartura, assim, inimaginável, né? Então, assim, é bom trazer esses conteúdos aí para desfazer certos preconceitos, né? Bom, eu já disse, né? Opinião minha, eu não sou avesso ao movimento comunista. Eu só acho que ele precisa de correção. Por exemplo, como eu disse, ele deve incorporar a defesa e a proteção dos povos, culturas e tradições locais, regionais e nacionais. Que esse é o paradigma que está funcionando hoje lá no gigante asiático, que tem funcionado muito bem, né? Então, quando você fala movimento comunista, da pessoa que você quer impor alguma coisa, não. Simplesmente digamos, é uma utopia de que os povos possam se entender dentro de uma visão comum ou comunista, né? Mas deve-se preservar e proteger as tradições locais. Veja, o Brasil, por exemplo, tem tradições locais, regionais absolutamente maravilhosas, fantásticas, né? Da cultura local, né? Veja, e aqui está tendo uma grande manifestação aqui no Brasil hoje, né? Várias cidades fizeram suas mobilizações. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu em 2013, que foi um movimento essencialmente antipetista, né? Eu já disse, a neodireita não tem nenhum projeto de poder que não seja ser antipetista. Eles acham que isso é um projeto de poder e de governo. Não é, né? Se ser antipetista, pura e simplesmente, não, isso não cria desenvolvimento nenhum no Brasil. Hoje nós tivemos manifestações organizadas, veja, com uma forte presença, inclusive, dos partidos de esquerda, que estão dentro do espectro de esquerda, e também incluindo aí sindicatos, movimentos sociais, associações. O alvo aí, é claro, é o Congresso, né? É a Câmara, é o inimigo do povo, é aquele pessoal que sempre vota contra o aumento do salário mínimo, contra a diminuição da jornada de trabalho, um dia menos por semana, contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Veja, nós estamos vendo aí o início de algo importante, hein? Muita gente nas ruas, né? Veja, eu estava falando da China, veja, um dado que me chegou aqui, ó, da Organização Internacional do Trabalho, que um seguidor me enviou aqui, olha. Os salários médios na China cresceram 564% do ano 2000 até o ano 2015. Mais de 500% em apenas 15 anos. E a Austrália, Alemanha, Coreia do Sul e Estados Unidos, aumento de 17, 10, 24, 15%, ou seja, praticamente ficaram estagnados durante 15 anos, né? Então, é para se comparar, né, o que é o neoliberalismo, né? Quer dizer, é dinheiro na mão de rentista, de investidor, gente que ama gráfico, né, que ama controle fiscal, teto de gastos, né, e essa coisa, né? Veja, cientistas aí da Universidade do Pará anunciaram uma descoberta através de vários estudos. Veja, sob a floresta amazônica está o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo. É o sistema aquífero Grande Amazônia, conhecido como SAGA, né? A quantidade de água que tem ali no aquífero pode abastecer toda a humanidade por pelo menos 3 séculos. É um verdadeiro tesouro, né? Veja, a água é uma riqueza natural incalculável, né? Veja, e a função aqui do Brasil e dos brasileiros é preservar, como sempre preservou, a floresta amazônica, que, aliás, eu sempre digo, enquanto a floresta amazônica for do Brasil, ela vai ser preservada, porque ela é hoje 90% intacta, desde 1500 até, acho que 87% intacta. Então tem que preservar, e eu sou a favor da preservação, né, radical da floresta, né? Sem que se prejudique a vida dos castanheiros, dos jangadeiros, dos mateiros, né, das pessoas que vivem da extração, né, e que são pessoas perfeitamente harmonizadas com a floresta, porque eles vêm de uma cultura indígena, né, que vive em harmonia com a natureza. Pessoal, não deixe de assistir os vídeos anteriores, hein? Quando eu falei aí do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Veja, para terminar, veja, eu queria trazer um tema aqui, veja. Eu acho que está de bom tamanho, né? Está com 15 minutos aí. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre por que os Estados Unidos já perderam a batalha contra a China.
Vou falar sobre esse tema, não sei se ainda vai dar para fazer esse vídeo hoje, que eu estou fazendo vídeos aí de 15 minutos, né? Esse daí é um que eu estou prometendo para vocês, o texto já está pronto, então eu uso o texto como uma referência, porque aí eu comento o texto e fica fácil de eu visualizar os conteúdos aqui, né? Pessoal, obrigado pela presença aí, muito obrigado para quem se tornou membro do canal, tragam mais membros para o canal, seguidores, aciona aí o nosso sininho aí para movimentar aí o algoritmo do YouTube, faz um comentário, pessoal, são sempre bem-vindos. E verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se não tiver, já segue. Convida um amigo, uma amiga. Replique aí nas suas redes. Canal de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de análise política, geopolítica, geoeconomia, geoestratégia, cultura, artes, enfim, temas do cotidiano. Enfim, a gente fala assim, procura falar com isenção, com imparcialidade, sem ter lado, né? O nosso lado sempre vai ser o Brasil, né? A gente advoga aí pelo mundo multipolar, pelo sul global, pelo Brasil liderando os destinos do Brasil, né, na América Latina, e vamos em frente, pessoal. Vamos em frente, vamos ficando por aqui. Quem quiser ajudar o canal, aí tem várias maneiras de fazê-lo, né? Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo. Me despeço aí agradecido pela sua atenção. Obrigado aí e até a próxima.